Você já se pegou olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chega, e no fundo, uma pergunta começa a ecoar dentro de você, quase como um sussurro que você tenta ignorar, mas não consegue. Eu fui esquecida? Porque quando o silêncio dele aparece de repente, sem explicação, sem despedida, sem motivo claro, não é só a ausência que dói. É o vazio que ele deixa dentro de você, como se algo que parecia tão real simplesmente tivesse desaparecido. E é nesse momento que sua mente começa a criar respostas, tentando entender o que aconteceu, tentando encontrar sinais, tentando se agarrar a qualquer coisa que prove que aquilo ainda significou algo para ele, que você ainda significa algo para ele. Mas então outra dúvida começa a crescer, ainda mais profunda, quase impossível de ignorar. Será que ele sente minha falta? Porque enquanto você sente esse aperto no peito, essa ausência que pesa, existe uma parte sua que quer acreditar que do outro lado também existe algum tipo de impacto, algum tipo de vazio, algum tipo de saudade, mesmo que ele não demonstre. E é aqui que tudo começa a ficar mais confuso, porque o silêncio dele não responde, não explica, não revela nada, mas ao mesmo tempo ele também não te deixa em paz. E talvez seja exatamente isso que ninguém nunca te explicou. O que realmente acontece na mente dele quando você simplesmente some, quando você para de mandar mensagem, para de insistir, para de tentar manter algo que parecia existir. O silêncio não é só ausência. O silêncio cria espaço. E esse espaço começa a fazer algo estranho acontecer dentro dele, porque pela primeira vez você não está ali. E quando você não está mais disponível, algo dentro dele é forçado a perceber o que antes era ignorado. E é aqui que tudo muda, porque talvez, sem perceber, você tenha mais impacto do que imagina. Talvez o seu silêncio não seja fraqueza, mas poder. Um poder silencioso, que não grita, que não implora, que não corre atrás, mas que cria um vazio impossível de ignorar. E é exatamente nesse vazio que ele começa a sentir, começa a lembrar, começa a perceber, e no fundo, existe uma esperança que você tenta esconder até de você mesma, uma sensação quase proibida de acreditar. Talvez ele ainda pense em mim. Talvez esse silêncio não seja o fim, mas o início de algo que ele só consegue entender quando você não está mais lá. E se isso for verdade, então você precisa entender exatamente o que acontece dentro da mente dele a partir desse momento. Porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Se essa mensagem tocou em algo dentro de você, então não deixa isso passar despercebido. Deixe o seu like agora, se inscreva no canal para continuar entendendo o que realmente acontece por trás desses silêncios que ninguém explica. E me conta aqui nos comentários, de onde você está ouvindo essa mensagem? Eu quero saber até onde essa conexão chegou. Existe um momento que quase ninguém percebe, um ponto invisível, onde tudo começa a mudar dentro da mente dele, mas por fora parece que nada aconteceu. E é exatamente aí que a maioria das mulheres se engana. Porque o silêncio não significa esquecimento. Ele muitas vezes significa um processo interno que ainda não se revelou. Quando você some, quando você para de responder, quando sua presença deixa de ser constante, algo começa a se reorganizar dentro dele. No início, ele pode até parecer indiferente, distraído, ocupado com outras coisas, mas isso é só a superfície. Por baixo, existe uma movimentação silenciosa acontecendo. E essa movimentação não tem a ver com você insistindo, tem a ver com você não estando mais ali. Porque o que quase ninguém te conta é que ele não esquece você. Ele entra em conflito interno. E esse conflito não aparece de forma óbvia. Ele aparece em pequenos momentos,
quando ele vê algo que lembra você, quando ele percebe o silêncio onde antes existia sua presença, quando ele sente uma ausência que não sabe explicar. É como se algo dentro dele começasse a perguntar: por que ela não está mais aqui? E essa pergunta é perigosa, porque ela não traz respostas rápidas, ela incomoda, ela cresce, ela se repete, e quanto mais ele tenta ignorar, mais ela volta. E é aí que acontece a virada psicológica inesperada. Porque enquanto você acreditava que ele estava seguindo em frente, ele começa a olhar para trás, não de forma consciente no início, mas de forma emocional. Ele começa a lembrar de detalhes que antes passavam despercebidos. Conversas, momentos, sensações. E quanto mais ele tenta ocupar a mente com outras coisas, mais esses fragmentos aparecem. Isso não é saudade comum. Isso é um conflito interno sendo ativado. É a mente dele tentando entender algo que ele não valorizou quando ainda estava ao alcance. E então vem algo ainda mais profundo, o efeito rebote emocional. Porque quando você some, ele começa a sentir o que você sentia antes, aquela dúvida, aquela inquietação, aquela sensação de vazio. Só que agora é dentro dele. Porque antes era você que esperava, era você que pensava, era você que sentia. Mas agora, com o silêncio, os papéis começam a se inverter. E essa inversão não acontece de forma imediata. Ela cresce aos poucos, silenciosamente, até se tornar impossível de ignorar. E quanto mais o tempo passa, mais esse efeito se intensifica. Porque ele começa a perceber que algo mudou, que você não reage mais como antes, que você não está mais disponível da mesma forma, e isso quebra uma expectativa inconsciente que ele tinha, a de que você sempre estaria ali. E quando essa expectativa se quebra, ele sente, não porque você falou algo, mas porque você deixou de falar. E às vezes o que não é dito tem muito mais impacto do que qualquer palavra. E é aqui que entra algo ainda mais poderoso: a teoria do vazio emocional. O silêncio cria um espaço, e esse espaço não fica vazio por muito tempo. A mente humana precisa preencher lacunas, e quando você não está mais ali, ele começa a preencher esse espaço com lembranças suas, com perguntas, com hipóteses, com saudade. É como se, sem perceber, você começasse a ocupar mais espaço na mente dele agora do que quando estava presente. Porque antes você era previsível. Agora você se tornou ausência, e a ausência cria valor. Mas existe um erro que quase toda mulher comete nesse momento e que destrói completamente esse processo: o impulso de falar de novo cedo demais. Porque a ansiedade bate, a dúvida cresce, e então ela tenta puxar assunto, tenta entender, tenta resolver. Só que ao fazer isso, ela quebra o efeito psicológico que estava sendo construído, porque o silêncio deixa de existir. O espaço desaparece, e com isso, o processo interno dele é interrompido antes de se transformar em algo mais profundo. E quando esse erro acontece, ele volta para o ponto inicial. A ausência deixa de ser sentida. O conflito interno diminui, e tudo aquilo que estava crescendo dentro dele simplesmente perde força. Por isso, entender esse momento é essencial. Porque não se trata de manipulação. Se trata de compreender como a mente humana reage à ausência. Se trata de entender que o silêncio, quando verdadeiro, não afasta, ele revela. E existe um detalhe final, algo que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. Existe um momento específico em que ele começa a sentir sua falta de verdade. Não é no primeiro dia, nem na primeira semana. É quando o silêncio já se tornou realidade, quando ele percebe que você realmente não está mais ali. E é nesse momento que algo dentro dele muda.
E se você entender esse ponto, você nunca mais vai interpretar o silêncio da mesma forma. E quando esse momento finalmente chega, não acontece como nos filmes, com uma mensagem imediata ou uma declaração repentina. Pelo contrário, é silencioso, quase imperceptível. Ele começa a perceber sua falta nos pequenos detalhes, nas pausas do dia, nos momentos em que antes você preenchia um espaço sem esforço. Isso cria um desconforto estranho, porque agora não é mais sobre você correr atrás, é sobre ele lidar com a ausência que você deixou. E quanto mais ele tenta ignorar isso, mais essa sensação cresce dentro dele. Porque o silêncio, quando se prolonga, deixa de ser apenas ausência e se transforma em presença psicológica. Você começa a existir dentro da mente dele de uma forma que antes não existia. Não mais como alguém disponível, mas como alguém que pode ter ido embora de verdade. E essa possibilidade mexe profundamente com o ego dele, porque no fundo ele não esperava que você fosse capaz de desaparecer sem lutar, sem insistir, sem tentar mais uma vez. E é exatamente isso que cria uma ruptura interna. Porque agora ele não está mais no controle emocional da situação como antes. Antes, ele sabia que podia se afastar e você ainda estaria ali. Mas agora, essa certeza foi quebrada. E quando um homem perde essa segurança emocional, ele começa a se questionar, começa a revisitar memórias, começa a tentar entender onde tudo mudou. E é nesse processo que a falta começa a se transformar em algo mais intenso. Mas o mais interessante é que ele não fala sobre isso. Ele não demonstra de forma clara. Ele não chega e diz, estou sentindo sua falta. Porque esse tipo de sentimento, quando nasce do silêncio, cresce de forma interna, silenciosa, quase escondida. Isso faz com que muitas mulheres acreditem que nada está acontecendo, quando, na verdade, tudo já começou a acontecer, só que dentro dele. E é por isso que entender o tempo emocional desse processo é tão importante, porque enquanto você pensa que já passou tempo demais, para ele é exatamente agora que tudo está começando a fazer sentido. É agora que ele começa a comparar, agora que ele começa a sentir diferença. Agora que ele percebe que o vazio não se preenche tão facilmente quanto ele imaginava. E nesse ponto, surge uma nova fase. Uma fase onde ele começa a testar. Pode ser uma visualização de story, uma reação discreta, um sinal indireto. Pequenas tentativas de entender se você ainda está ali, se ainda existe acesso. Porque antes de qualquer atitude direta, ele precisa sentir se ainda tem controle da situação. E é aqui que muitas histórias se perdem, porque qualquer resposta impulsiva pode mudar completamente o rumo disso. Porque quando você responde rápido demais, demonstra que nada mudou, que você ainda está disponível. E isso tira dele a necessidade de sentir. Mas quando você mantém a coerência do seu silêncio, você reforça a realidade que ele começou a perceber. Você não é mais a mesma presença garantida de antes. E isso continua alimentando o processo interno dele. E quanto mais esse processo se aprofunda, mais difícil fica para ele ignorar. Porque não é mais só saudade, é curiosidade, é dúvida, é desejo de entender. É uma mistura emocional que não existia antes. E essa mistura cria tensão interna. Uma tensão que, em algum momento, busca uma saída. E é aí que algo pode acontecer. Mas não da forma que a maioria espera. Porque o verdadeiro ponto de virada não é quando ele fala com você. É quando ele não consegue mais parar de pensar em você. Quando o silêncio deixa de ser confortável e passa a incomodar. Quando sua ausência deixa de ser apenas um fato e se torna uma presença constante na mente dele. E quando isso acontece, tudo o que vem depois já não é mais por impulso, é porque algo dentro dele realmente mudou. E quando algo dentro dele realmente muda, você percebe, mas não da forma que imaginava.
Não vem como um pedido de desculpas perfeito, nem como palavras que explicam tudo. Vem em sinais, em tentativas, em movimentos sutis que revelam muito mais do que qualquer discurso direto, porque agora ele não está mais reagindo ao que você faz, ele está reagindo ao que você deixou de fazer. E essa diferença muda completamente a dinâmica entre vocês dois, porque pela primeira vez ele precisa lidar com a possibilidade de ter perdido algo real. E isso cria uma tensão interna difícil de sustentar por muito tempo. Porque quando um homem começa a sentir a ausência de verdade, ele entra em um tipo de conflito que não se resolve com distrações. Ele pode até tentar ocupar o tempo, conversar com outras pessoas, fingir que está tudo bem, mas em algum momento o silêncio volta. E quando ele volta, traz com ele tudo aquilo que ele evitou sentir antes. E é nesse ponto que a mente dele começa a buscar uma saída. Mas essa saída não acontece de qualquer forma. Existe um impulso que começa a crescer, o impulso de quebrar o silêncio. Só que esse impulso vem acompanhado de dúvida, de orgulho, de medo de não encontrar mais a mesma pessoa do outro lado. Porque ele sabe, mesmo que não admita, que algo em você mudou. E essa incerteza faz com que ele hesite, observe, teste, antes de dar qualquer passo mais direto. E enquanto isso acontece, você precisa entender algo fundamental. O poder não está em fazer ele voltar. O poder está em não interromper o processo que fez ele sentir. Porque tudo o que está acontecendo agora, dentro dele, só existe porque você deixou de estar disponível como antes. E se você volta a ser aquela presença previsível, todo esse processo se dissolve. Tudo aquilo que começou a crescer simplesmente perde força. É por isso que o silêncio, quando verdadeiro, não é ausência, é posicionamento. É uma forma de mostrar, sem palavras, que você não está mais disposta a aceitar menos do que merece. E essa mensagem, mesmo não sendo dita, é sentida. E quando é sentida, transforma completamente a forma como ele te enxerga. Porque agora você não é mais alguém fácil de acessar, você se tornou alguém que pode ir embora de verdade. E essa percepção é o que muda tudo. Porque quando existe o risco real de perda, o valor aparece, não como um jogo, não como uma estratégia, mas como uma reação natural da mente humana diante do que não é mais garantido. E é nesse ponto que ele começa a entender algo que antes ele não via, o impacto real que você tem na vida dele. E então, pode chegar o momento em que ele finalmente decide agir. Pode ser uma mensagem, uma aproximação, uma tentativa de reconexão. Mas o mais importante não é o gesto em si, é o que levou até ele. Foi o silêncio, foi a ausência, foi o espaço que você criou e que ele precisou preencher sozinho até perceber que era você quem fazia falta. E quando isso acontece, você precisa olhar para tudo isso com clareza. Porque não se trata apenas de ele sentir sua falta. Se trata de você entender o seu valor. Entender que às vezes é no silêncio que você descobre quem realmente sente sua ausência e quem apenas se acostumou com a sua presença. E essa diferença muda tudo daqui para frente. E no fim de tudo, o silêncio nunca foi sobre desaparecer da vida dele. Foi sobre aparecer para si mesma. Foi sobre interromper um ciclo onde você dava demais, sentia demais e recebia de menos. Porque quando você se cala, quando você se afasta, quando você escolhe não insistir, você não está perdendo algo. Você está revelando algo, revelando quem realmente sente sua falta e quem apenas se acostumou com a sua presença.
Porque a verdade é que nem todo silêncio gera saudade, mas sempre revela a verdade. Revela quem procura, quem sente, quem percebe e, principalmente, revela quem não faz nada. E essa é a parte mais difícil de aceitar, mas também a mais libertadora, porque quando você entende isso, você para de romantizar ausências que nunca tiveram profundidade. Você para de esperar sinais de quem nunca teve intenção real. E talvez, no fundo, esse seja o maior aprendizado de todos. Não é sobre fazer ele sentir sua falta. É sobre você nunca mais precisar se diminuir para ser notada. Nunca mais precisar correr atrás para ser lembrada. Porque quando existe conexão de verdade, ela não depende de esforço unilateral. Ela não depende de você se perder para manter alguém por perto. E se ele sentiu sua falta, você vai perceber. Não nas palavras bonitas, mas nas atitudes, no movimento, na tentativa real de se aproximar. Porque quem sente de verdade, encontra um jeito. Mas se o silêncio continuar, então isso também é uma resposta. E talvez a resposta mais clara que você precisava. Então guarda isso com você. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele é a única forma de ouvir o que realmente importa. E quando você aprende a escutar esse silêncio, você deixa de se prender ao que poderia ser e começa finalmente a escolher o que realmente merece viver. Se essa mensagem tocou em algo dentro de você, então não deixa isso passar despercebido. Deixe o seu like agora, se inscreva no canal para continuar entendendo o que realmente acontece por trás desses silêncios que ninguém explica. E me conta aqui nos comentários, de onde você está ouvindo essa mensagem? Eu quero saber até onde essa conexão chegou.